Pessoal, boa noite. Não é a primeira vez que eu venho aqui, mas deixa eu me apresentar. Meu nome é Sandro, eu sou trabalhador de GEPISA, né, do Ivanzinho. Alguns conhecem GEPISA, do Ivanzinho, Ivan Santos Albuquerque, aqui pertinho. Né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. É uma casa muito gostosa de estar, né, fazer esse bate-papo. Não me considero palestrante, né, sou apenas entusiasta da doutrina espírita e preparo alguns bate-papos para fazer, né, espero que seja de bom proveito para todos nós. O tema que eu escolhi hoje foi influências, né? Pode parecer algo que não é diretamente relacionado com a doutrina espírita, porém, né, nós sabemos que nós somos influenciados a todo momento. Desde o momento que abrimos os olhos, a gente está em contato com alguma coisa, estamos ouvindo algo, entrando em contato com alguém ou com alguma coisa, e mesmo em sono, nós sabemos que a gente pode também estar estudando, estar desdobrado, aprendendo, ou se comunicando com nossos entes queridos já ficaram. Então, acordados ou no sono, a gente está sempre sendo influenciado de alguma maneira, né? E falando um pouco de nós como indivíduos, né? Do momento que a gente nasce, né? Possivelmente não seja a nossa primeira encarnação, a gente já deve ter experiências anteriores, né? Nós trazemos todo esse cabedal de informações e experiências, né? Às vezes ideias inatas, né? A gente às vezes pensa e lembra de algo ou intui alguma coisa que parece que já passamos ou vivenciamos isso, né? Mas a primeira influência que a gente tem depois do nascimento, quem seria, o que vocês acham? Família, né? A gente não tem ainda um pleno conhecimento, está se desenvolvendo o indivíduo. Então a família é a nossa primeira influência, é dali que vem a nossa primeira formação, nosso primeiro crescimento acontece ali, né? E a gente vai a cada vez mais se desenvolvendo, sempre sendo influenciado por pai, mãe, avós, tios, primos, a gente vai adquirindo conhecimentos, sendo influenciado a todo momento para construir o nosso caráter. Acho que é muito importante a família, né? A qualidade com que você é influenciado pela sua família molda muito o que você vai ser quando um adulto, né? Então, desde criança até a nossa fase adulta, a gente é bem ou mal influenciado pela família, né? A gente sabe que tem famílias que não têm um ambiente muito estruturado, né? Acaba a gente, né, criando alguns indivíduos não tão alinhados com o bem, né? E depois vem os amigos, né? O momento que a família começa a perder um pouco o controle, né? A gente passa da infância, começa na adolescência, começa a formar os amigos e começa a ter se influenciado de outras formas, né? Também não muda. Pode ser influenciado tanto do lado bom quanto do lado ruim. E a gente é amplamente influenciado por tudo que a gente vive. Então, a mídia, televisão, acho que já foi até mais no passado, televisão, mas hoje tem YouTube, TikTok e assim vai, que as crianças hoje em dia estão completamente influenciadas por isso, né? Então isso vai mudando. A gente já foi quem tem um pouco mais de idade, já lembra do começo da televisão, né? Que tem um poder gigantesco de influenciar o que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente veste, o que a gente come, né? E até que a gente chegou agora na época do smartphone, né? Eu nem falo celular, não falo celular, né? Porque celular é os Motorola, os DPC 650, aqueles tijolão que a gente usava para falar, né? Era como se fosse um telefone, só que era um telefone portátil, né? Hoje o smartphone tem uma coisa muito maior que isso, né? E ele tem vocês acham que ele tem uma influência negativa hoje em dia? Quem acha que é negativo? Mas não pode ser positivo também? Olha o quanto isso mudou a nossa relação. Antigamente a gente comprava uma ficha de orelhão, você queria ligar para um estado fora de São Paulo, né? Você tinha que ficar mal você colocava o que você ia falar, você colocava a ficha, né? Para falar com a pessoa. Aí o celular deu essa flexibilidade de você falar, né? Sem estar em orelhão, sem estar preso a nada. O smartphone você pode entrar em contato, você pode fazer uma chamada de vídeo com alguém que você não viu. Você não tem condição de viajar para o Nordeste, se você ligar hoje em dia pelo WhatsApp, você conversa com a pessoa com as vestes do seu lado. Então não tem só pontos negativos, tem pontos muito positivos, né, ao mesmo tempo. Então, tudo vai com se fazer um resumo dessa parte, tudo vai de como você é influenciado por isso, né? Você pode ser bem influenciado ou mal influenciado, usar bem ou usar mal as coisas. Então, ele é negativo? Não. Ele é 100% positivo? Não, depende do jeito que a gente usa. Tá bom? Isso é fora da doutrina espírita, mas entrando agora na doutrina, né? Sobre influência. A doutrina fala sobre influência espiritual.
né? E a pergunta 459 dos Espíritos, pergunta o seguinte: influi os Espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Resposta: muito mais que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário, ou seja, de comum, são eles que vos dirigem. Então, além dessa influência que a gente tem do mundo encarnado, vamos dizer assim, a gente tem também influência muito forte do mundo espiritual. E é esse que eu quero, esse bate-papo que eu quero ter com vocês hoje. Sua influência não só dos encarnados, também como do mundo espiritual. Nós vamos falar dos dois, mas mais focado também no mundo espiritual. A gente tem tipos de influência, né? Influência espiritual, a gente acabou de ver, que pode ser positiva, né? Nós temos mentores, temos espírito de luz que estão sempre influenciando, intuindo a gente para o bem. E também a gente tem aqueles espíritos que também, se não faz o bem, às vezes nos estimulam, influenciam para o mal, e às vezes não estimulam para lugar nenhum, nem para o bem, nem para o mal. E além da influência espiritual, a gente fala um pouquinho da frente dos encarnados. A gente falou um pouquinho no comecinho, mas vamos poder falar um pouco mais em detalhes sobre isso. Então, a influência espiritual ela pode ser boa ou má, dependendo da qualidade do espírito que está nos intuindo. Oculta ou ostensiva. Fugaz, rápida, né, ou duradoura. Mas em qualquer situação, ela só se concretiza por meio da sintonia que estabelece os indivíduos. Então, aqui começa a entrar uma palavra nova, né, influência e sintonia. Né? Vamos entender um pouquinho que é melhor que sintonia. A influência ela pode ser espiritual ou natural. São espíritos ignorantes. Situação no mundo, agindo sobre o encarnado sem intuito de prejudicá-lo. A gente que está espírita nessa encarnação entende que a vida não acaba, certo? Por isso que o Espiritismo é chamado de Consolador Prometido. Né? Ele trouxe a ideia que a morte não é o final. Né? A vida não acaba, nós somos seres imortais, somos espíritos imortais. Mas tem muita gente que acredita que a morte é o ponto final, certo? Já pararam para pensar essas pessoas que não acreditam numa continuidade? O que acontece quando eles desencarnam? Muitos não têm a consciência que desencarnaram. Por ele não acreditar que não existe nada depois, ele acha que vai ter um evento depois da morte. Né? E eu sempre falo que a gente desencarna, se eu desencarnar aqui agora, eu vou sair a mesma pessoa que eu era hoje, de manhã, de tarde. A gente não vira anjo com auréola depois que desencarnou, certo? A gente desencarna com nossas qualidades e também com os nossos defeitos, certo? E esse é um ponto. Então, tem muito espírito, eu falei tudo isso para chegar no seguinte, tem muitos espíritos encarnados que não sabem que está desencarnado. Né? Eu até estava conversando com uma moça que frequenta lá o Ivanzinho, a Ana, ela disse que ouviu uma palestra um pouquinho antes do carnaval, que o palestrante dizia o seguinte, citava um trecho de uma marchinha do Caetano Veloso, né? Atrás do trio elétrico só não vai... Então, eu vou mudar essa frase agora. Atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Então, a quantidade de espíritos encarnados que vão, eles acham que o carnaval está aí, ele acha que está vivo ainda, que ele vai curtir o carnaval, e vai junto nesses eventos. Né? Então, esses são os tipos de espíritos ignorantes, que eles não sabem, eles não têm a real visão que eles já estão desencarnados, eles acham que estão no mundo encarnado. Lógico, ao longo do tempo eles vão perceber, né, uma série de fatores, né, vão tentar conversar com alguém, vão ter a percepção que já desencarnaram. Né? Mas esses são os espíritos ignorantes. E tem os espíritos inferiores que eles deliberadamente atuam sobre o encarnado querendo prejudicar, de alguma forma. Isso causa, pessoal, um problema gigantesco. Eu não vou entrar muito nessa parte de obsessão, porque o Neuber teve lá no Ivanzinho e tem uma palestra maravilhosa sobre obsessão. Certo, Neuber? Então eu vou ser bem sucinto, porque eu não quero estragar a palestra dele e vai ser de muito proveito para vocês. Mas sendo resumida, a obsessão pode ser classificada em 3 tipos: simples, fascinação ou subjugação. A intensidade disso depende de cada tipo, né? Mas a subjugação pode causar sintoma físico, falta de energia ou exaustão, problemas mentais, emocionais e fobias, inclinação para a droga e para o álcool, uma influência gigantesca, indicando você para o mal, para más atitudes, mau comportamento, e até suicídio. Tá? Então é bem complicado, vou deixar, Neuber. É só um teaser para você fazer a sua palestra, então eu paro por aqui com a obsessão. Mas é um tema muito interessante, é algo para a gente prestar muita atenção.
que muitas vezes a gente acha que é alguma coisa menor, e olha a quantidade de problemas que pode causar para a gente, até o suicídio, né? Desencadear um suicídio. Como é que essa influência se estabelece? Através do pensamento, né? O pensamento é a força criadora da alma. Está em tudo que a gente nossos estados internos, né? Desejo, sentimento, emoção, paixão, vontade, raciocínio, consciência, em tudo. A nossa vida, né? Você faz isso todo dia, consciente ou não, mas faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Mas nós somos como antenas, né? Nós somos como antenas, nossos pensamentos são como antenas. Mas aqui no Seria, quando eu tenho certeza absoluta que todo mundo está aqui, ó, perfeito. Ninguém pensa nada ruim, certo? Somos nós aqui, tá? Todos nós. A gente não tem problema, a gente só tem pensamentos edificantes o dia inteiro. Não somos assim? Não somos. Seria bom se fosse, né? Mundo perfeito, né? Por outro lado, nós não somos anjos, então, né? Eu não concordo, né? Não tem anjo aqui, tá bom. Então vamos por outro estado. Será que a gente está o tempo inteiro precisando melhorar? Será que a gente, às vezes, não está? Pensamento ruim, inveja, intolerância. Aquele cara que dá aquela fechadinha no trânsito, você fica super feliz. A gente cai aqui, né? Não é? A gente cai aqui. Mas será que a gente é ou bom ou ruim o tempo inteiro? Não, né? Muito provavelmente todos nós estaremos aqui. Nós não somos diabinhos somente, certo? Vamos deixar bem claro. Ninguém aqui é diabinho. A gente fica entre bons pensamentos, boas atitudes e maus pensamentos e más atitudes. Né? É o tempo inteiro? Não. A gente varia ao longo do dia. A gente varia ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da nossa vida. Faz parte da gente fazer isso. Sabe? Variar entre o estado ótimo e o estado precisando melhorar, porque é assim que a gente evolui. Né? E por que é importante a gente estar sempre convivendo com as pessoas? Lei da sociedade. A gente não evolui sozinho. Se a gente vive sozinho, a gente morreria. Né? Então a gente só evolui através das pessoas, do convívio. E é inevitável convivendo, né? A gente está nesse alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Faz parte. Você vai aprender tanto lá em cima quanto aqui embaixo, pode ter certeza absoluta. Né? Estamos num mundo de provas e expiações. Embaixo são as provas. Né? Tá claro até aqui? Como a gente muda isso? Essa é a pergunta, né, que vale muito. Né? Como é que muda isso? Como é que consegue ficar mais na parte azul, né, dos pensamentos? Super simples, mas muito difícil. Para neutralizar a influência dos maus espíritos, o Três Espíritos indica a receita simples, mas infalível. A prática do bem e a fé em Deus. Simples, não é? Como é que a gente faz isso? Já pararam para pensar? Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra que, para mim, marcou muito, que a gente tem um grupo de voluntariado com morador de rua há muito tempo. Né? A Gilson e o Daniel trabalham com a gente, inclusive. Mas a gente entende fazer o bem em dar algo para alguém, certo? Mesmo que não seja material, né? A gente fala de caridade material, emocional, né? Você conversar, bater um papo. Mas a Dutra disse que durante a codificação foi perguntado para o Espírito da Verdade qual era o sentido da caridade, como se entendia Jesus. Olha que pergunta interessante. Qual o sentido da caridade, como se entendia Jesus? Resposta, ele diz, são 3 coisas. Benevolência, bondade para com todos. Fácil? Não. Tolerância para com os defeitos e imperfeições dos outros. Esse é fácil, não é? Ô, pessoal, não é fácil? Perdão. Em algum momento ele falou de caridade material? Não. Mas a gente sabe que é indispensável. Ela está lá no primeiro. Benevolência, bondade para com todos. Ninguém consegue sobreviver e ser um ser humano do bem com fome, com frio, passando necessidade. São necessidades básicas. Então, a benevolência, a bondade para com todos está aqui. Então, a caridade material, a caridade espiritual, você falar um bom dia, conversar com a pessoa, né? E se oferecer ajuda, né? Uma comida, está aqui. Tá? Não entenda errado. Não é que ela não existe, não é importante. Ela é importantíssima. De novo,
ninguém pode ser uma pessoa boa com fome. Né? Era uma das coisas que a gente fala lá no voluntariado. A pessoa aqui não precisa de comida, né? Bando de vagabundo não trabalha. Se a gente não estivesse dando a comida, estaria fazendo o quê? Roubando? Difícil ficar com fome, né? Chega uma hora que ele vai ter que fazer algo para sobreviver. Né? E está aqui. Então, a qualidade material também é importante. Muito importante. Quem conhece a Maíse Braga? Ela é uma médium, acho que ela é carioca e que mora em Brasília, né? Ela fala muito de Chico, mas ela tem uma oratória, uma facilidade de concatenar o pensamento que é maravilhoso. E ela fala muito sobre tudo isso que eu falei agora, ela resume nesse vídeo pequeno. É um vídeo curtinho, mas vale a pena a gente assistir junto. Será que o som tá legal? Porque esse que faz palestra com você, serve eu não posso ficar. E aí assim eu queria ficar. Então, a verdade é que nós temos sim a companhia do nosso campo. E com verdade, você resolve fazer equilibrar, ter uma vida onde você está evoluindo com a fé que você possui, o preceito que é bom, que é reto, você tem a inveja, que é uma das coisas mais deletérias que existe. A pessoa não inveja o que você tem, inveja o que você é. É um engano nosso. Imaginar que a pessoa inveja, você está com crédito, a sua viagem você está à noite. Ela olha para você e acha que você tem isso. É um tipo de inveja dos outros. Principalmente os ricos. As almas sofredoras também de inveja. É isso, né? Você viu que ela fala, aqueles, né, que estavam lá na palestra falaram que eu não posso ficar aqui. Então, aquela fala da influência do poder do bom pensamento, fazer coisas boas, a gente falou agora. Ela falou que existe almas sofredoras que querem ficar junto com a gente para prejudicar, e falou que o bem é a saída para neutralizar todas essas coisas. Né? Resumindo, então, é isso. E sabe que não é fácil, gente? Fazer o bem hoje em dia, no mundo atribulado, a gente vive com tantas preocupações e tantas distrações para nos tirar do caminho do bem, a gente sabe que fica cada vez mais difícil. Mas cada vez que a gente sabendo disso, né, agora a gente sabe que a sintonia é importante, fazer o bem é forma de neutralizar, cada vez fica mais fácil de colocar o nosso pensamento, né, alinhado com o bem. Falar um pouquinho agora da influência dos encarnados. Né? Eu falei aqui de influência negativa, mas tem muito encarnado que tem influência positiva na nossa vida, né? A gente falou muito da família, dos amigos, né? Aquele amigo que te leva para cima, que te dá bons conselhos. Então, tem muita influência positiva, né? Mas também tem influência negativa do próprio encarnado, né? Então, conjunto de comportamentos, indivíduos e situações. Guarde bem isso. Comportamento, indivíduo e situações que tem o potencial de causar impactos negativos em relação às atitudes, emoções ou pensamentos de uma pessoa. Então, não só os desencarnados, né, do mundo invisível, também os encarnados nos fazem entrar numa faixa vibratória lá no vermelhinho, né? Lembra do azul e do vermelho? Não são só os encarnados, não. Tem aquela pessoa que chega do seu lado, né? Parece que tem aquela nuvenzinha na cabeça, né? O seca a pimenteira, que, né, que os antigos falavam, né? Nós cheguei em casa, secou até a pimenteira. Tem que tomar cuidado. Como é que a gente tenta resolver isso? O Espiritismo dá uma série de ferramentas para isso, né? Para mau comportamento, incluindo os nossos, né? Vai falar, não, porque o problema é que meu amigo tem um mau comportamento, né? Primeiro erro, você achar que o erro está no outro. Né? A gente tem que assumir nossos próprios erros e assumir que nós também temos maus comportamentos. Nossos, né? Muitas vezes o obsessor somos nós, nosso amigo, não nosso amigo na gente, né? Tem que pensar nisso também. Né? A gente combinou aqui que ninguém é santo, né? Ninguém está lá no azulzinho, a gente está no azulzinho, no vermelhinho, né? No vermelhinho a gente pode atrapalhar alguém também. A gente escapa da ferramenta. Reforma íntima, né? Olhar para você mesmo, será que meu comportamento não pode melhorar? Evangelho no lar, né? Para criar esse ambiente de proteção, né? Espiritualidade presente, ajudando, intuindo. Voluntariado, a gente falou um pouquinho de voluntariado agora. E para as crianças começar na visitação infantil. Mesmo que eles não, que o momento da vida, eles têm que sair, né?
que eles tenham pelo menos a introdução à prática do bem, à caridade, que é o que o Espiritismo prega, né? Então, a gente sabe que tem um momento da vida que eles vão embora. Mas é aquele embora com aquele vai e voltar, sabe? Então, faz parte disso. Se vocês puderem estimular as crianças à evangelização infantil, é muito importante. Eu tenho uma menina de 12 e um menino de 17. O Giovanni, que é o mais velho, não está querendo mais, né? Está querendo sair e tal, e a Júlia ainda está, mas faz parte, né? O conceito, né? A base está dentro dele, isso eu tenho certeza. Isso que é o mais importante. Indivíduos, pessoas, esse é mal companhia, assim, com bom companhia, a gente está cheio, né? Oração, orar e vigiar. Você está passando por um momento difícil, né? Pensamento, né? Pede ajuda para Deus, mas vigiai também. Vigiar os seus comportamentos. Muitas vezes a solução está em você, não no outro. É importante você saber disso. Você tem que se vigiar e também vigiar os outros. Mas entre vigiar o outro, vigie-se primeiro. Se for colocar uma prioridade nisso, vigie-se primeiro. E muitas vezes a solução está dentro de você, não do outro. Se você acha que se a pessoa não está fazendo bem para você, mantenha distância, revisa a amizade. Né? Aquela pessoa não faz bem para mim. Né? É libertador, você vai ver. Situações, né? Locais, ambiente. Revisa os locais que você frequenta. Converse com a sua família. Né? Tem um atendimento fraterno no centro também, acho que todas as casas têm atendimento fraterno. Se você está por uma situação difícil, procura o centro, né? Procura a casa espírita, conversa, explica seu problema, é como se fosse um psicólogo, né? É um pedido de ajuda. Né? Agora tem esse vídeo, esse médico, achei muito bacana. Lógico que ele gravou isso aqui, tá? Ninguém filmou ele escondido, ele gravou isso intencionalmente, né? Mas as palavras dele, acho que deixa claríssimo a influência dos encarnados, o poder que os encarnados têm sobre a gente, mas mais do que isso, como é que você escapa disso? Né? Aquelas 3 coisas que eu falei, situações, comportamento de vida, ele vai explicar bem como escapar disso. Pessoal, eu vou falar e depois, a saúde da gente é o que mais sofre com nossas populações emocionais. Então, preste atenção, ninguém você vê. Só a gente pode ser. Os outros podem, e a gente pode aceitar a condição. A gente nunca vai ter paz de espírito se os outros controlam o nosso estado de espírito. Se o outro não vai controlar o seu estado de espírito, compreende? A liberdade maior que a gente tem na vida é essa liberdade de controlar o nosso mundo interior e a nossa estado de espírito. Quando o senhor conseguir ter urgência, perder o tolerância, você não conquistou a paz. E aí a gente já me perdoa, mas aí você vai compreender de fato. Você tem domínio sobre suas emoções. Você vai controlar. Isso é um processo de evolução difícil, trabalhoso, mas que você precisa exercitar pelo menos. Bacana, né? Então, os outros não têm o poder de irritar a gente, tirar a nossa paz de espírito, né? Acho que ficou claro aí que o controle está em nós. Né? Falou, não é fácil, é trabalhoso, mas é um caminho correto a seguir. Né? Era a última coisa que eu ia falar. Obrigado para todo mundo, espero que tenha sido proveitoso para vocês.